E quando nós entramos dentro da igreja, nós nos cobramos muito, porque nós não queremos errar, nós queremos acertar. Mas o que Paulo está dizendo? Você vai crescer, você vai amadurecer, você vai realmente sair, crescer, subir de nível. Mas isso não é pela lei, isso é pela graça. Graça significa, isso é um favor que você não merece, mas é um favor que Deus está fazendo, te dando. Através do favor de Deus, eu vou crescer, você vai crescer. E essa liberação de graça não é mais do que a presença do Espírito Santo. Por isso que nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Porque se eu digo assim, eu não vou buscar o Espírito Santo, eu não quero buscar o Espírito Santo, eu não preciso do Espírito Santo, eu não vou invocar o Espírito Santo, você está dizendo assim, eu consigo agradar a Deus sozinho. Isso é impossível. Você está dizendo assim, eu consigo cumprir a palavra de Deus sozinho. Isso é impossível. Por isso que Jesus disse, eu vou subir aos céus, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Ajudador, aquele que vai ensinar todas as coisas, que vai fazer vocês lembrarem de tudo aquilo que eu vos ensinei. Então o Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar a sermos agradáveis a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, se você não pedir a ajuda do Espírito Santo, você não está sendo agradável a Deus. Ao invés de exalarmos um cheiro suave, nós estamos exalando um outro cheiro, um cheiro que está desagradando ao Senhor. Então eu preciso do Espírito Santo. Querido, se você está numa igreja que te dá a oportunidade de você pular, de você dançar, de você bater palmas, de você falar línguas estranhas, irmão, busca o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te tornar agradável a Deus. Porque tudo aquilo que você fizer na unção do Espírito Santo, você sabe que Deus vai estar recebendo. Alô? Deus não quer formalismo. Formalismo, o mundo está cheio de coisas debaixo de formalismo. Você vai em qualquer lugar por aí, você vai ver a melhor apresentação, o melhor discurso. Hoje você vê pessoas de autoridade discursando, falando tão bem, mas você não sabe que tudo aquilo é alguém que preparou aquele discurso para ele ou para ela. E de repente você olha assim, mas ele nem olha para baixo, é porque tem uma tela. Não mostra, mas tem uma tela e ele está lendo. Então você vai ver, mas que discurso lindo, que coisa maravilhosa. Irmãos, não podemos ser para Deus desta forma. O Espírito Santo é aquele que vai penetrar no mais íntimo da minha vida, no mais íntimo da tua vida. E ele vai encontrar lá dentro algo que eu e você não sabemos, mas é algo que, se nós entregarmos para Deus, Deus vai se agradar, Ele vai receber e Ele vai abençoar a minha vida e a tua vida. Fala para o irmão que está do seu lado, se você é uma pessoa que diz, eu não tenho nada para entregar para o Senhor, deixa o Espírito Santo penetrar no mais íntimo da tua vida, porque Ele vai encontrar algo que vai fazer com que o coração do meu Deus e do teu Deus se alegre grandemente, e os céus vão se abrir, e a bênção de Deus virá sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você está aqui, aplaude esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Jesus. Gálatas, no capítulo 5, fala ainda sobre a forma como nós usamos a nossa liberdade. Nós usamos a nossa liberdade de uma forma errada. Nós usamos mal a nossa liberdade. Como é que você usa mal esta liberdade? Gálatas 5, no versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
E aí, continuando, diz: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Olha só o que Paulo está dizendo. Você quer cumprir o que a palavra de Deus diz? Qual é o versículo áureo da Bíblia? O resumo de toda a Bíblia, qual é? João 3,16. Se essa palavra, se esse versículo está dentro do teu coração, você conheceu toda a Bíblia. Você anda realmente de verdade. João 3,16. Está escrito o quê? Porque 3,16. João 3,16. Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele pereça não morra, mas tenha. É verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é o resumo de toda a Bíblia. Então Paulo está dizendo assim: você quer andar realmente pela lei? Pelo que a Bíblia está dizendo? Olha o que diz o versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, 2 pontos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo está dizendo: ama teu próximo, e assim você está cumprindo a palavra. Mas não ame com interesses. Não ame apenas aquele que possa te dar alguma coisa. Por exemplo, o Renato, ele tem dinheiro, tem carro, tem casa na praia, tem apartamento, tem... Oh, aleluia! Meu Deus! Eu vou te amar muito. Vou amar 365 dias, né? Por ano, né? É isso? É? Porque eu sei que o dia que eu precisar, o Renato vai me ajudar. Mas Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo assim: ame aquele que não pode fazer nada por você. E isso é graça. Eu tenho essa semana, Deus falou muito forte no meu coração, porque você para nos faróis e você vê as pessoas pedindo dinheiro, não é? Ela pedindo dinheiro. Irmão, se você for ver cada farol que você parar, se você for dar R$1, você vai gastar uma grana preta. Mas eu também estou tendo uma experiência, porque quando eu paro para dar, eu falo de Jesus, né? Mas você percebe que ao mesmo tempo que você fala, ele fala assim: Jesus te ama. Aí eles falam assim: amém, a nós todos. Eles sempre falam assim: a nós todos, né? O pastor estava falando para mim essa semana, ele disse: Paulo, isso é orgulho que existe dentro do coração deles, porque eles estão dizendo assim, eles querem provar que na realidade Deus também os ama, não é por causa da deficiência, do estado deles, que Deus não os ama. E eles querem dizer assim: não, Deus também me ama. E na realidade, irmãos, nós sabemos que Deus ele ama os seus filhos. E só quem é filho é quem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então eu estava meditando e o Espírito Santo falou assim: quando você for dar alguma semente, porque não é esmola, se for dar, você está semeando, irmãos. A Bíblia diz que em todo tempo você tem que semear. Amém? Você tem que semear. Você não está dando uma esmola, você está semeando. Qualquer dinheiro ou qualquer coisa que você dá a uma pessoa é uma semente. Então, quando o Espírito Santo falou assim para mim: quando você for dar alguma semente para uma dessas pessoas, você vai chegar e falar assim: você sabe por que eu estou dando essa semente para você? Tem que fazer essa pergunta para a pessoa. A pessoa vai dizer: não, eu estou dando essa semente porque alguém te ama. E se ela perguntar: não, quem é essa pessoa? É Jesus Cristo que está na minha vida e quer entrar também na tua vida. Porque ao mesmo tempo que eu falo isso para uma pessoa, eu vou entender que eu só posso amar alguém se eu estiver cheio do Espírito Santo.
Quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós pensamos em quem? Em nós mesmos. E se vamos fazer alguma coisa para alguém, só fazemos por interesse. Esta é a nossa natureza, gente. Eu só amo alguém quando eu estou realmente cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Então eu não estou falando uma mentira nem uma besteira. Olha, eu estou te dando esse dinheiro porque alguém te ama. Não sei para que ele vai usar. Você tem que falar, eu estou te dando esse dinheiro porque alguém te ama. Aleluia. Amém. Dá para usar você. Estou te dando esse frango porque alguém te ama. E aí você chega e fala assim, sabe quem é que te ama? Jesus. Porque se não fosse Jesus na minha vida, eu não poderia fazer nada de bom para você. Então, veja bem, nós estamos usando de uma forma errada a nossa liberdade, quando nós não amamos o próximo. A Bíblia diz, versículo 14 de novo, porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 15, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Então essa é a nossa natureza, né? Querer estar acima um do outro, querer ter fama, sucesso, querer, né? E nós temos que resumir apenas nisso. Eu estou amando. Aquela pessoa não pode me dar nada, mas eu estou amando. Outra coisa que demonstra que usamos mal a nossa liberdade, Gálatas capítulo 5 ainda, no versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência. Concupiscência é desejo desordenado, tá? Da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, Paulo está dizendo, então você não está debaixo da lei. E aí ele começa a demonstrar algumas coisas que são obras da carne, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22 diz, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E versículo 23 diz, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, no versículo 24, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, versículo 25, andemos também no Espírito. Não sejamos, como diz o versículo 26, cobiçosos e vanglórios, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, uma outra forma de que demonstra que usamos mal a nossa liberdade é quando vivemos uma vida impura. Nós não podemos viver uma vida impura. E aqui, no versículo 19 até o versículo 21, fala de uma vida impura. Alguém que foi chamado para a liberdade, mas anda de uma forma impura. Então eu não posso andar desse jeito. Porque é como se eu estivesse pisando no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É como se eu estivesse zombando daquilo que Jesus fez por mim, irmãos. É como se eu estivesse não estivesse dando valor ao amor que Deus manifestou através de Jesus na minha vida. Então nós temos que ter uma vida realmente de comprometimento. Diariamente eu tenho que ter uma vida de comprometimento com aquele que me amou primeiro. Fala para o irmão que está do seu lado, em nome de Jesus. Vamos nos esforçar através do Espírito Santo. Então, quando eu vivo uma vida impura, isso significa que eu estou debaixo de pecados. Esses pecados estão não só no meu corpo, mas também dentro da minha mente. O corpo e na mente. Porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa.
Agora, veja o que diz aqui Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6:1 diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, olha o que diz aí a palavra: vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também alô? Alô? Tentados. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz que há uma responsabilidade sobre aqueles que são filhos de Deus. Eu tenho que andar no Espírito, e ao mesmo tempo que eu ando nesse Espírito, eu tenho que também ajudar outras pessoas a andar no Espírito. É isso que eu faço. Paulo está dizendo: ao mesmo tempo que você corrige também, corrija você. Se corrige também. Ao mesmo tempo que você é espiritual, ajude outras pessoas também a serem espirituais. É o que Paulo está dizendo. Às vezes, irmãos, essa é a realidade. É muito mais fácil, olha aqui para mim, por favor. É muito mais fácil sermos influenciados do que influenciados. Está acontecendo alguma coisa. Está faltando a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu o seu Espírito. E o Espírito Santo, ele representa poder, autoridade. Alguma coisa tem acontecido. Não estamos andando no Espírito. Fala assim com o irmão que está do seu lado: deixe que o Espírito Santo dirija a sua vida. Nós temos que deixar o Espírito de Deus dirigir a nossa vida. Eu fico olhando, por exemplo, como é que uma criança ela aprende a andar? O pai pega pela mão. Hoje, minha filha, a mais nova, ela anda sozinha. A gente vai pegando pela mão e ela vai dando os primeiros passinhos. Tem vezes que se fica até segurando para empurrando. Mas o Espírito de Deus quer fazer isso comigo e com você. O Espírito Santo, ele quer pegar na minha mão e ele quer pegar na tua mão. Se você é uma pessoa que diz assim: eu não sei como andar no Espírito, pega na mão do Espírito Santo. Ele vai ensinar você a andar. Pega na mão do Espírito Santo. Só que a obra do Espírito Santo, irmãos, não é só no nosso exterior. A obra do Espírito Santo também é no nosso interior. Ao mesmo tempo que ele quer te ajudar a andar exteriormente, ele também quer ajudar você a andar interiormente. Ou seja, ele está batendo na porta do teu coração, dizendo assim: ei, quero te ensinar a andar de uma forma agradável ao Deus que você serve. Ele só vai fazer isso. Quero te ensinar. Quero te ensinar. Por isso que nós temos que gastar tempo mesmo, irmão, de oração, tempo mesmo de jejum, tempo mesmo de consagração, nos enchermos do Espírito Santo. Se você está tendo essa oportunidade, faça isso em nome de Jesus. Gálatas capítulo 5. Aleluia. 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 Gálatas capítulo 5, versículo 22. 5:22, já estou terminando. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 diz uma coisa tremenda aqui. Fala sobre os frutos que o Espírito Santo quer produzir através da minha vida e da tua vida. Gálatas 5:22. Quando eu busco o Espírito Santo vai produzir através da minha vida fruto. Amém? E essa tem que ser a minha preocupação. Eu tenho que produzir fruto. Veja, Deus não está preocupado com o teu dízimo, Deus não está preocupado com a tua oferta, primícia, cheiro suave. O que mais? PD. Deus não está preocupado com a tua vinda à igreja, a quantidade de vindas que você quantidade de vezes que você está dentro da igreja. Deus está preocupado com aquilo que eu falei na quinta-feira, com a tua intimidade. Quem tem intimidade vai produzir fruto.
Lembra que eu disse? O machado já está posto à raiz da árvore que representa eu e você. Na Bíblia, o homem é considerado, comparado como uma árvore. E a árvore tem que produzir frutos. A árvore que não produz fruto, ela é cortada e é lançada no fogo. O fogo é o inferno. A minha preocupação é essa: ser uma pessoa que anda em intimidade com Deus. Para ser uma pessoa que anda em intimidade, eu tenho que produzir fruto. E o Espírito Santo que está dentro da minha vida vai me ajudar a produzir fruto. Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é. Então é algo que eu tenho que me focar. E muita gente diz: mas o meu dízimo é alto, é de 10 mil reais. Ele se foca nisso. Mas isso não leva essa pessoa à salvação. Tem muita gente que foca: mas eu expulso o demônio em nome de Jesus. Mas Jesus disse o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu falei línguas estranhas. Apartai-vos, porque eu não vos conheço. Então, o que é que é levado em consideração para Deus? O meu fruto. E eu só posso dar esse fruto se eu andar em intimidade com o Espírito Santo. Isso é muito importante. Alô? Vocês estão aí? Fruto do Espírito: caridade, que é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos que eu tenho que produzir. Então, se alguém de repente diz assim: mas eu não consigo produzir, é verdade, ninguém consegue fazer isso sozinho. Essa pessoa precisa do Espírito Santo. Agora, vamos dividir esses frutos. O que é que, quais são os frutos que Deus requer de mim? Aleluia. Quais são os frutos? Você já parou para pensar nisso? Desses 9 que existem aqui, quais são os frutos que Deus requer de mim? Deus olha para a minha vida e Ele quer que eu produza amor. Ele quer que eu ame verdadeiramente. Isso é fruto. O Espírito Santo vai me levar a amar verdadeiramente a Deus. Qual é o segundo fruto que eu tenho que desenvolver para agradar a Deus? Alegria. Se eu não sou uma pessoa alegre, isso é de dentro para fora. Não é uma pessoa alegre porque tem as coisas exteriores. É uma coisa de dentro para fora. Porque o Espírito Santo produz alegria. A Bíblia diz: aonde o Espírito Santo de Deus está, até a tristeza salta de alegria. Então Deus espera que eu produza esta alegria. Quando eu não estou produzindo esta alegria, eu não estou produzindo o fruto do Espírito. Se eu não produzo isso, eu não estou andando no Espírito. Se eu não estou andando no Espírito, eu estou dizendo: eu não preciso do Espírito Santo, eu consigo agradar a Deus sozinho. E na realidade, eu estou dando a Deus um cheiro que não é agradável. Não estou agradando a Deus. Se eu não estiver agradando a Deus, irmãos, eu estou perdendo tempo. Então eu não posso mais perder tempo. Deus espera que você produza o fruto do amor. Diga comigo: amor, alegria. E o outro fruto é paz. Deus está dizendo assim: eu estou esperando você mostrar isso para mim, tua paz. Jesus disse: eis que vos dou a paz, não vou a dor como o mundo a dá. A paz do Senhor é diferente. É aquela que excede todo tipo de entendimento. É aquela que não nos prende às coisas quando, sabe, de repente, não, estou cheio de paz, quando falta um negócio, já fica nervoso. Não, Deus espera que eu e você, irmãos, é muito importante, olha aqui para mim. Deus espera que eu e você produza amor, alegria e paz. Alô? Pastor, eu tenho que ver uma vida falsa? Não é isso que Deus está dizendo. Mas quanto mais eu me encho do Espírito Santo, mais eu vou amar a Deus
mais alegria eu terei, porque eu vou conhecer, e mais paz eu terei, porque eu terei mais confiança dele. Alô? Eu tenho que produzir esses frutos. Às vezes a pessoa vai dizer, mas eu falo mais em línguas do que fulano, eu sou mais usado do que o Beltrano, eu estou ganhando mais almas do que o ciclano. Não é isso que Deus espera. Deus espera que você, no ano, Deus espera que você demonstre essa alegria, e Deus espera que você tenha paz. Só que não é apenas isso, tem mais. Eu tenho que demonstrar esse fruto para o meu próximo. O Senhor está dizendo que eu tenho que amar o meu próximo? Então, para com o meu próximo, você pode escrever aí, para com o meu próximo, eu tenho que ser uma pessoa longânima. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você precisa ser longânimo. Eu preciso ser longânimo. Não fala mais forte, você precisa ser longânimo. Deus espera. Por isso que eu sou longânimo com a minha sogra. Mas se você é uma pessoa que se irrita com facilidade, você é uma pessoa que, irmão, com o próximo, não está demonstrando fruto disso. Longânimo. Alô? A Bíblia até diz, irai-vos, mas não se pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. Olha o fruto, o Espírito Santo quer fazer com que você diga, mas eu não sou bobo, eu não sou trouxa. Eu sou trouxa, já fui muito, agora não sou. Não aceito isso, está perdendo tempo, não está deixando o Espírito Santo produzir isso. Deixa o Espírito Santo produzir isso. Vão estar zombando de você, seja cheio do Espírito Santo. Vão estar falando mal de você, seja cheio do Espírito Santo. Vão estar te caluniando, vão estar te perseguindo, vão querer dar uma rasteira lá no serviço. Seja longânimo, fruto do Espírito. Deus espera que você produza isso. Amém. Deus não quer que você seja assim, eu vou matar aquele feliz. Vou passar o carro em cima dele. Alô? É isso que Deus quer de nós, irmãos. Você vê como nós demonstramos que não andamos. Para o mundo parece que nós somos bobos, mas o que estamos fazendo é a vontade de Deus. Porque, irmãos, não somos desse mundo, nós temos uma nova pátria e Deus está nos preparando para vivermos nesta nova pátria. Então eu não posso me moldar às coisas deste mundo, ou permanecer, porque de repente a pessoa diz, não, pastor, tá bom, já estou na igreja, estou ganhando uma Bíblia, já mudei minha forma de vestir. Não, agora isso aqui não dá não, eu não aguento isso aqui não, longanimidade. Outra coisa que Deus espera para com o próximo, benignidade. Alô? Fala aí, meu irmão, benignidade, irmão. Benignidade. O que significa benignidade? Benignidade significa não querer magoar ninguém, não querer provocar dor em ninguém. Já pensou? Aquele infeliz vai sofrer na minha. Aí aquela sogra, ela vai comer na minha mão. Paulo está dizendo, você tem que ser benigno. Longanimidade, deixa para você anotar aí, significa ser perseverante, significa ter paciência, significa ser uma pessoa tardia para irar-se ou para se desesperar. Se você é uma pessoa que se desespera, está lascado. Está filmando, mas está mesmo? E não é assim, irmãos. Nós colocamos esse desespero na frente da adoração, aí nós adoramos a Deus. Colocamos o desespero na frente da verdadeira oferta, por isso que nós não semeamos o que Deus fala. É assim, vivemos o nosso dia a dia desesperado. E Deus quer que você seja longânimo e exerça benignidade. Pastor, você não sabe o sofrimento. Você não sabe o que aquele homem fez na minha vida.
Você começa aquela oração, Deus eu te amo, Deus eu te adoro. Aí começa aquele momento de oração, e aí você começa a orar pelos outros. Aí quem você ama, você Deus abençoa, abençoa aquele, né? Abençoa aquele outro, abençoa aquele outro. Aí Deus começa a dizer, mas esse aqui? Esse aqui ainda não, Deus, peraí. Abençoa tudo, vai levando só daqueles que amam. Aí eu já começando a falar, e esse daqui, e esse daqui? Aí chega lá no finalzinho, vai estar com Deus. Esse infeliz, Senhor, vai comer na minha mão. Pesa a sua mão poderosa. Então, irmãos, nós demonstramos, né? E isso tem com muito cuidado, sabe? Religiosidade. Essa igreja aqui é uma igreja que trabalha na forma de restauração. Eu estava conversando com os irmãos e dizendo assim: é só parar e sentar com uma pessoa. No dia seguinte a pessoa desaparece da igreja. Porque as pessoas não estão acostumadas a ter esse confronto, né? E elas não estão acostumadas assim, a se expor, né? A abrir o seu coração, porque às vezes elas abriram e estão machucadas. E aí a gente começa a conversar, desaparece. E por que tem que haver essa conversa? Para que haja cura. Eu só vou descobrir pelo Espírito Santo, não que o Pai Paulo, os orixás, né? Porque é assim, ou Deus usa o profeta e fala, eles que vejam um grande pecado na tua vida, a pessoa não vai embora. Ou é através da conversa. Mas a cura só vem quando a pessoa se expõe. Quando ela se abre e recebe a palavra de Deus. Não aquilo que sai. O pastor, eu acho. O pastor nenhum tem que falar, eu acho. O pastor tem que dar a receita, que é a palavra de Deus. E aí a pessoa diz, não tem mais jeito de fugir. Estou cercado, como lembra do Balaão? Estou cercado. Né? E de repente até o pastor pode ser a jumenta, né? Que está levando a pessoa, né? Não é assim, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu preciso de alguém que me leve para Jesus. É a jumenta, o pastor está levando lá. E o anjo está querendo, né, matar aquela pessoa. E o pastor que é bonzinho, fala, não, vamos tentar para o outro lado. Né? Vamos tentar para o outro, né? Mas pastor que é pastor, irmão, já senta, já confronta. Esse é o remédio. Né? E você sabe que o remédio não é legal, né? O remédio ele é amargo. Muitos remédios amargos por aí. Mas vai trazer a solução. Se você quer ser curado, você tem que se abrir. E aí você será em nome de Jesus. Outra coisa que Deus espera que você faça através do Espírito Santo para o próximo é bondade. Fala para o irmão, bondade. Então essa palavra bondade significa você ter zelo pela verdade, zelo pela retidão. O que é retidão? Andar de uma forma correta, não. Né? Você ser uma pessoa que tem nojo das coisas do mal. Você fala, eu vou fazer essas coisas. Isso não é de Deus, eu não vou fazer em ponto final. Né? E essa é a ideia que Deus quer. Você ter essa atitude. Né? Não, sabe, ser uma pessoa sincera, eu sou seu amigo, mas vou com você até aí. Não, mas por quê? Não, é só até aí. E de repente, irmão, você fala assim, não, eu estou evangelizando, vai para um barzinho, vai evangelizar. Acaba, eu estou saindo nunca mais de lá. Então se você gosta de mim, então eu sou desse jeito. E por eu te amar, eu ando com você, mas sabe que determinadas coisas não são de Deus. Literalmente, a realidade é que quando você fala a verdade, muitos não querem essa verdade e acabam se afastando de você. Estou terminando. Aleluia. Agora, o que Deus espera para nós mesmos? O que Deus espera para nós mesmos? O que o Espírito Santo quer fazer através da nossa própria vida? Isso é uma coisa tremenda. Olha o que Ele espera. Fidelidade. Fala para o irmão que pode ser lá. Fidelidade. O Espírito Santo de Deus quer produzir na minha vida e na tua vida um caráter de fidelidade. Esse é o meu tratamento com meu pai. Fidelidade com ele.
E Deus quer que você tenha o mesmo caráter, fidelidade com as pessoas. Fidelidade, eu preciso ser uma pessoa fiel. Se eu digo que sim, é. Se eu digo que não, é. Se eu faço uma aliança, se eu não faço uma aliança, então não tem como cobrar. Deus quer fidelidade. Hoje a igreja não tem fidelidade. As pessoas que estão dentro da igreja não têm fidelidade. Uma igreja está em ascensão, está lá, no sucesso. Está todo mundo com o pastor. O pastor não está mais fazendo sucesso. Ninguém está mais com o pastor, não tem fidelidade. Hoje em dia a pessoa fala assim: eu estou contigo, eu vi sua camisa. Passa uns dias, não está mais. Hoje em dia a pessoa chega e fala assim: não, essa é a igreja que eu sonhei. Eu tenho uma visão do nome dessa igreja. Daqui um dia eu falo: não, Deus me deu outra visão. A pessoa não é fiel. Então Deus quer mudar isso dentro de nós. Deus quer mudar isso dentro da nossa vida. Fidelidade. Isso é um fruto do Espírito. Fidelidade. Então não é porque, como eu disse, um dia alguém estava dizendo assim para mim: olha, se alguém chegar para mim e falar do meu pai, não sou eu, mas se alguém chegar para mim e falar do meu pai espiritual, aí eu ouvi e perguntei assim: o que você faz? Ele falou assim: eu não dou de bola, porque independente do que ele é, se eu tenho convicção que ele é o meu pai ponto final. Então, fidelidade. Eu tenho que ter fidelidade à minha esposa tem que ter fidelidade a mim, eu tenho que ensinar meus filhos a terem fidelidade aos pais. Os filhos terem fidelidade aos pais. Fidelidade, irmãos. Nós falhamos muito nisso. No compromisso, no comprometimento na igreja, em várias formas. E várias coisas, fidelidade. Quando você sai dessa igreja, alguém vai perguntar: de que igreja você é? Porque você pergunta: de que igreja você é? Mas se eles verem você dando mau testemunho, vão falar o quê? Pelo amor de Deus, eu não quero ser dessa igreja, não. Fidelidade. A visão da igreja, aos ensinamentos da igreja, fidelidade. Deus espera que você seja fiel. Alô? Outra coisa que o Espírito Santo vai produzir dentro de nós: mansidão. Fala para o irmão: mansidão. Não, fala mais forte: mansidão, irmão. Essa mansidão significa moderação, associada à força e à coragem, né? Alguém que pode até mesmo ficar irado, mas ele vai ficar irado, irmãos, por as coisas de Deus. Quando ele vê uma coisa negativa, ele fica irado. E ele fala: não aceito, isso não é do Senhor. Ele pode se irar nesse sentido, mas irar por outras coisas, não. Fala para o irmão que está ao seu lado: alô, irmão. Fala para o seu: alô, irmão. E outra coisa que Deus quer, que é o domínio próprio. Pronto, agora você pode bater no coração e falar: meu Deus, tinha que falar disso aí. Domínio próprio. Deus quer que você tenha controle. E não é sério. Não tem jeito. A unção profética, ela expõe o que está no oculto. Você sabia disso? A unção profética expõe o que está escondido. Então, eu até falo, quando eu vou em algum lugar pregar, o pessoal daquela igreja está perdido. Não porque eu sou o cara, mas é por causa da unção que está dentro da minha vida. O fato de eu estar no lugar já é uma unção profética, uma manifestação profética, que vai expor o que está por trás. Deu para você entender? Então, às vezes você anda por aí e a gente conhece assim, pessoas que chegam para você que faz comida. Eu já fui em vários lugares, irmão. O pessoal faz comida. Vem para minha casa, pastor. Vem para minha casa. Faz comida. Você come, sabe? E você olha e você fala: Deus, como é uma mulher de Deus, como é um homem de Deus. Jesus.
contar os dias. E aparece. Essa semana eu descobri uma pessoa que dividiu a igreja. Descobriu onde estava o erro da igreja. Estava numa pessoa. Por quê? Porque quando você sentou para confrontar a pessoa, confrontar é ensinar. Porque eu jamais posso, irmãos, ensinar uma coisa. Não, tudo bem, fala mal do seu irmão mesmo. Não, tudo bem, pode mentir. Não, tudo bem, pode pecar. Não. Alô? Deu você entender? Mas aí quando você confronta, aí você vê aquela pessoa, ela perde. Não, pastor, porque ela quer ter a razão. Quando você quer ter a razão, o que você demonstra que você está errado? Isso é uma grande chave. Quando você diz assim, não, eu tenho razão, você está dizendo que você está errado. Porque você pode ouvir, e é melhor ouvir do que falar. E quando você ouve, você está tendo um tempo para você meditar e analisar e se examinar. E se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo vai dizer assim: ó, aqui você está errado, aqui você tem que consertar. A Bíblia diz: esteja pronto a ouvir, seja uma pessoa preparada sempre para ouvir, nunca para ouvir. E quando você chega em Renato vem e fala assim: eu não gosto de você, e aí, cara, se você não gosta, você vai ouvir, mas se eu parar e começar a ouvir o Renato, quem sabe o Renato não está certo? E quem sabe, isso que ele está falando para mim não é algo que Deus está trazendo para o meu conselho. Então eu não posso ser uma pessoa, irmãos, que não tem domínio próprio. Fala para o irmão, aprenda a ter domínio próprio. Fala assim, aprenda a ter domínio próprio. Aprenda, irmão, vocês estão aí comigo? Vamos lá, aprenda a ter domínio próprio. Ou seja, domine sobre os teus desejos, sobre as tuas paixões. Amém? Domine, aprenda a dominar. Não seja uma pessoa infiel, às vezes com os teus corpos, né? Com o seu cônjuge. Não seja uma pessoa infiel na questão de pureza. Se é para você andar de uma forma correta, sabe? Seja fiel. Não porque o pastor não está lá, né? Não, porque a pessoa anda com o pastor é uma coisa, mas está fora, sendo o pastor é outro. Não, seja uma pessoa que tem domínio próprio. Se você reconhece que você precisa disso, o Espírito Santo foi te dado para te ajudar. Deus deu algo para te ajudar. Se ele não tivesse dado, tudo bem, dá para você chegar e fazer. Está vendo? Por isso que eu sou assim. Eu amo a Deus, eu quero amar a Deus, mas não consigo sozinho. Mas Deus disse: eu dei o Espírito Santo para você. Busque o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. É ou não é verdade? Enchei-vos do Espírito Santo. Olha o que diz aí, para a gente terminar, Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai. Oh, aleluia. Diga glória a Deus. Andai em Espírito. É isso que a Bíblia está dizendo. Fala aí com o irmão para fora, irmão, em nome de Jesus. Anda no Espírito. Busque o Espírito. Se você e eu fizermos isso, a nossa vida vai mudar. Porque Deus quer isso. Você o ama, você produz alegria, você tem a paz. Deus quer que você seja longânimo, benigno, exerça essa bondade. Deus quer que você seja uma pessoa de fidelidade, de mansidão e que tenha domínio próprio. É fácil. Paulo está dizendo, pelo Espírito. O problema todo é que nós achamos assim. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar. Eu não estou dizendo que você não tem que ler a Bíblia. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo, leia, estude, mas deixe o Espírito Santo conduzir sua vida. Às vezes quando a pessoa faz uma teologia, eu não estou pregando como já fiz, mas ela fala, não tem que ser desse jeito. Mas se você for pela sua própria força, você acaba errando naquilo que é escrito. Mas se você conhece a palavra e deixa o Espírito Santo te conduzir, aleluia,
É que nem eu aprendi que eu não sei boiar. Você acredita nisso? Eu não sei boiar. Alguém disse para mim, é assim que você tem que fazer. Aí eu fui tentar e não bora. Tá feio o negócio para mim. Então, sabe por quê? Hoje eu escutei uma coisa muito clara. As pessoas que estão morrendo afogadas, sabe como é que elas morrem afogadas? Quem sabe? Sabe como é que elas morrem afogadas? Não. Elas morrem afogadas tentando salvar a vida delas. Nossa, que revelação. Quanto mais elas se debatem, mais elas. Aí eu escutei isso, mas então, se eu aprender não vai ter problema para mim. E a Bíblia diz, irmãos, que eu coloco o pé na água, né? Lembra de não sei se é Jeremias, Ezequiel, eu acho. Ezequiel, né? Você vai entrando, molhou o tornozelo, molhou os pés, molhou o tornozelo, molhou aí vai subindo, molhou até aqui a água te conduz. É isso. Eu não sei o que fazer. Eu vou aprender a boiar no Espírito Santo. É que a gente se preocupa com muita coisa. O que vai comer, o que vai vestir. A gente, vamos boiar. Não é boiar tipo, tá boiando, entendeu? Mas vamos aprender. Eu preciso aprender a boiar. O Espírito Santo me ensina assim. Você tem que boiar. E eu fico bobo, porque eu fui deitar e a perna desce. Aí fala, não, mas você não relaxa. Eu fico, mas como é que eu consigo relaxar na água? Mas é verdade, se você relaxar. Né? Até perguntaram, você já passou, já teve algum problema de água? Eu falei, não sai, eu não. Vai ver, eu estava morrendo afogado dentro da água. Não sei. Mas eu fico pouco porque as pessoas fazem assim, ó. E não é. Eu fui tentar, irmão, e água, água. Então eu trago isso como ensinamento para a minha vida. Eu tenho que boiar também no Espírito. O Espírito Santo está dizendo, deixa meu filho, eu vou te conduzir. O Espírito Santo está dizendo para cada um de nós, boia na minha mão. Fala assim para o irmão que está ao seu lado, para você terminar, para nós terminar. Olha para o irmão e fala assim, se permanecermos em Cristo, você vai produzir frutos para Deus. Vamos aplaudir esse Deus poderoso, amém? Vamos aprender a boiar, irmão. Aleluia! Vamos aprender a apoiar, isso é verdade. Isso é verdade, vamos aprender a apoiar. Glória a Deus. O pastor Nilo estava dizendo para mim que